A palavra aleluia significa Deus seja louvado, louvor seja dado a Deus. E quando pensamos nesse período de celebração do Natal, estamos nos aproximando então do Natal e temos caminhado nesta série de mensagens com o tema Jornada de Fé. Quando pensamos no nascimento do Filho de Deus que se fez homem, viveu entre nós e veio para morrer em nosso lugar, para a nossa salvação, é natural que digamos aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 1, estaremos lendo a partir do verso 26 até o verso 38, Lucas capítulo 1, versos de 26 a 38. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia para o acompanhamento nesta leitura. Lucas capítulo 1, versos de 26 a 38. E assim lemos nesse texto. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome, agradecemos por toda a celebração que tem sido feita do nascimento de Jesus, o teu Filho. Louvamos o teu nome pelo texto da tua palavra que agora foi lido. E pedimos, Pai, que o teu Espírito guie mente e coração de cada um de nós, para que possamos extrair lições aplicáveis na nossa vida, para a tua honra e tua glória. Usa-nos assim como instrumentos teus, tanto a mim que falo, como cada um que ouve, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jornada de fé. E temos já meditado em diversos aspectos que cercam essa jornada. Temos visto que essa jornada foi prometida desde o Antigo Testamento, desde o início do livro do Gênesis. Passamos por diversos livros do Antigo Testamento, as profecias, terminando na profecia de Malaquias, e a maneira como essas profecias começaram a se cumprir. Já vimos alguma coisa também que cercou o próprio nascimento,
com aquilo que, não só da própria narrativa do nascimento, mas o que veio em seguida, a maneira como Herodes tentou fazer com que esse rei que acabara de nascer, ele pudesse ser eliminado, que tudo aquilo que foi prometido de um rei cujo reino não teria fim, e que com isso estaria eliminando o que houvesse de outros reinos, ele pudesse então impedir. Mas essa jornada de fé é dirigida pelo próprio Deus, e poderemos citar então aquilo que está no final do texto que acabamos de ler: para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esse texto fala do anúncio então do anjo a Maria. O anjo se dirige a Maria dizendo que ela foi agraciada, que ela foi muito favorecida, que Deus então expressa o seu favor, como Ele expressa o seu favor a todos nós. E Maria estava já prometida para José, mas eles não haviam ainda coabitado. E então aquela notícia que o anjo vai trazer tem a ver com este momento da sua vida, porque o anjo avisa que ela vai conceber e dar à luz. Aquilo que Maria haveria de realizar, de ter a oportunidade de ser a mãe do Salvador, de ter nos braços aquele que viria a ser o Rei dos Reis, aquele que seria chamado o Filho de Deus, o próprio Deus humanizado. A promessa que lhe foi feita foi a oportunidade de servir a Deus da maneira como Deus requisitou dela. A palavra que foi trazida para Maria foi: Maria, você vai ter um filho. Talvez a princípio ela não soubesse qual essa grandeza, de que forma isso se tornaria. Mas o anjo então acrescenta informações. O Senhor é contigo. Você recebeu graça e o Senhor está com você para a realização daquilo que Ele tem. Quando a gente pensa nessa promessa, a gente lembra que o Senhor Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, Ele também disse que estaria com eles. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui Maria ouviu a expressão de que Deus seria com ela, e Deus seria com ela para o cumprimento daquela missão que ela estava recebendo. Você foi agraciada, o Senhor é contigo, e você vai dar à luz a uma criança. Chamamos a atenção então para o fato de que Deus está conosco para a realização do que Ele tem para nós na nossa vida, como um instrumento nas suas mãos. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para fazer, Ele mesmo está conosco. Pastor Nelson, ao orar, mencionou o trabalho que a igreja tem realizado nos seus mais de 50 anos. E ele mencionou que só Deus mesmo para realizar tudo que tem sido feito. Poderíamos ter feito mais? Talvez sim, se a nossa vida estivesse mais disponível nas mãos de Deus para a realização de tudo aquilo que Ele tem através de cada um de nós. Mas tudo aquilo que é feito porque Deus é que age em nós. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós.
A Ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus é que realiza a sua obra em nós e através de nós. O Senhor é contigo, Maria. Maria então fica assustada, temerosa, e nós pensamos que muitas vezes nós também ficamos temerosos diante de algo que Deus pede a nós. Nós costumamos muitas vezes pensar: Senhor, quem sou eu para fazer isso? Eu não sei fazer isso. Você é convidado para alguma coisa, para realizar algo, e de repente você começa a dizer: mas eu não tenho condição de realizar isto. E quando nós sentimos que não temos a condição, é que nós estamos então no momento de nos colocar nas mãos de Deus, para Deus realizar em nós aquilo que Ele tem para nós. A nossa posição deve ser realmente aquela de podermos dizer: Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu creio que Tu estarás comigo para fazer. Já narrei aqui na igreja a experiência que tive no primeiro ministério, quando um senhor que havia se convertido já há uns poucos anos, mas era alguém ainda novo no Evangelho. E um dia eu fui a ele para convidá-lo para dirigir o culto. E fui preparado para ter que insistir, porque ele nunca tinha tido essa experiência. E ele tinha se recuperado de uma vida totalmente afastada de Deus. A sua família costumava ir buscá-lo, bêbado, caído nas calçadas. Mas o amor de Deus o alcançou. E o alcançou também no seu interior, no propósito do serviço a Deus. De tal maneira que quando eu cheguei para ele e disse: meu irmão, eu gostaria de lhe convidar para dirigir o culto no próximo domingo. E ele disse, demorou um pouquinho, mas disse: está bem, pastor. E aquilo que eu havia preparado como argumentação para apresentar diante dele, né, ficou até meio que frustrado, porque ele aceitou de imediato. E ele complementou: porque eu prometi a Deus que eu ia fazer para ele tudo o que ele me pedisse. De modo que, se Deus está me pedindo isso, eu vou fazer. Não sei como, não sei se vai ficar tão bem feito como se outra pessoa fizesse, mas eu estou pronto para fazer. O anjo então disse a Maria: olha, o Senhor é contigo. Maria temeu, e o anjo então disse: não temas, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. A missão específica que Deus tinha para Maria é que ela fosse a mãe do Messias, a mãe do Salvador, a mãe daquele que havia sido prometido desde o começo do mundo, desde que o homem passou a existir. E quem seria este menino? Quem seria esta criança? O anjo diz: ele será chamado Jesus. E o nome Jesus significa que Deus é Salvador, a salvação vem de Deus. O nome Jesus dá uma reviravolta naquilo que o mundo pensa a respeito de como se aproximar de Deus, do que é que Deus espera de nós, porque normalmente o homem acha que ele é quem tem que se esforçar para convencer Deus de que deva dar alguma atenção a Ele, de que o homem é que tem que então fazer o máximo de si para receber de Deus alguma coisa. No entanto, no próprio nome de Jesus já está retratado o fato de que a salvação é uma iniciativa de Deus para conosco.
citamos recentemente na mensagem aquele proto-evangelho, quando Deus, lá no capítulo 3 de Gênesis, fala para a serpente que levou o homem ao pecado e diz: da semente da mulher virá aquele que esmagará a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde quando o homem pecou, foi iniciativa de Deus, dizendo: olha, eu vou enviar aquele que será o Salvador. Foi iniciativa de Deus. Adão e Eva não precisaram se dirigir a Deus dizendo assim: Deus, tem misericórdia de nós, concede de alguma maneira o modo como poderemos estar próximos de Ti. Porque Deus estava expulsando o homem e a mulher da sua presença. E poderíamos pensar que Adão ou Eva pudessem ter se dirigido a Deus, pedindo o seu favor, pedindo uma maneira de restauração. Mas foi iniciativa de Deus, foi Deus quem deu o passo e disse: virá aquele da semente da mulher, que será o Salvador, o Messias, aquele que esmagará a cabeça da serpente. Foi iniciativa de Deus escolher o povo em que isso aconteceria, e Ele chamou Abraão e disse: em você todas as famílias da terra serão abençoadas. Jesus significa a salvação, é uma iniciativa de Deus para com o homem. Quem será essa criança? Aquele que estará realizando o propósito de Deus para a salvação de toda a humanidade. Não simplesmente ele será um professor, não simplesmente ele será um orientador, não simplesmente ele dirá a maneira que precisamos viver para alcançarmos alguma coisa de Deus. Ele será o Salvador, Jesus. A salvação vem de Deus, o Filho do Altíssimo. Maria, como virgem, e o anjo então esclarece, porque Maria é quem pergunta ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. E o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho humanamente de Maria, filho divinamente de Deus o Pai. O Espírito de Deus é que promoveu o milagre de Maria conceber, para que aquela criança viesse a ser chamada Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Mas o anjo também disse que aquela criança, Deus o Senhor lhe daria o trono de Davi seu pai, e ele reinaria para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não teria fim. Foi o que o anjo disse a Maria. E aí a gente fica pensando de que, poxa, então essa notícia tem a ver somente com a descendência de Jacó? Essa notícia tem a ver apenas com aqueles que são filhos de Abraão? Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas da nação de Israel. Mas a gente vai ver lá no capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas que Paulo está falando àquela igreja que estava querendo voltar a práticas do Antigo Testamento, e Paulo está dizendo que o que importa agora não são aquelas obras do Antigo Testamento, não são aqueles sacrifícios do Antigo Testamento. O verdadeiro sacrifício foi o sacrifício de Jesus na cruz, e o que importa agora é a fé em Jesus. E no versículo 6 do capítulo 3 de Gálatas em diante, nós lemos: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quem é que é o Israel de Deus? São todos aqueles que creem em Cristo como Salvador. Por isso a promessa a Maria é de que aquela criança receberia o trono de Davi, o seu pai, e que ele reinaria sobre a casa de Jacó. Mas quem é essa casa de Jacó? Não aquela casa do sangue, aquela casa da herança hereditária, mas da herança da fé. O texto aqui de Gálatas vai dizer que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Os da fé é que são filhos de Abraão. Cristo veio para reinar na vida de cada um que o recebe como Salvador e Senhor. Aquela criança que estava sendo prometida ali a Maria teria então o seu reino, não apenas sobre aquela nação, mas no mundo inteiro, sobre todos os que viessem a depositar a sua fé nele. Ele haveria de ter um final de vida dramático, trágico, mas que estava nos planos de Deus, estava nos propósitos de Deus, de que ele morresse pelos nossos pecados, que ele pagasse o preço da nossa salvação, que ele levasse sobre si a condenação que era nossa, para que nós pudéssemos ter salvação, vida eterna. E então, Maria, depois de ouvir tudo aquilo, e de que o anjo lhe diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aquilo que Deus prometeu, aquilo que Ele entregou aos profetas, que profetizaram a respeito da vinda deste Messias, Ele haveria de cumprir. Maria então responde ao anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O que é que o anjo esperava? Esperava exatamente a resposta de Maria. Assim que Maria dá a sua resposta positiva diante daquilo que o anjo lhe apresentou, o anjo entende que a sua missão foi cumprida e agora se ausenta dela. Maria deu aquela resposta com fé, com dependência de Deus, com confiança de que Deus é que estaria então encaminhando tudo, porque aquilo que estava proposto era arriscado para Maria. Aquilo que lhe estava proposto poderia custar a própria vida dela. Podemos imaginar, Maria estava desposada com José, José não havia coabitado com ela e de repente ela aparece grávida. O próprio José poderia reagir e chegar para os anciãos da cidade e dizer: olha, eu nunca coabitei com ela, essa criança não é meu filho. E Maria seria acusada de adultério, poderia ser apedrejada da maneira como estava previsto na lei. A gente tem no relato de Mateus, no capítulo 1, que realmente José ficou estranhando aquela situação, sendo que ele amava Maria. E então ele não tomou aquele passo que poderia trazer uma acusação sobre Maria. Mas ele não poderia estar convivendo com Maria, com aquele filho, sabendo que aquele filho não era seu. E então o texto bíblico diz que ele fez a intenção de secretamente deixá-la.
fugir. Ele estaria levando sobre si a culpa. José, aquele que engravidou Maria e depois desapareceu no mundo. Ele que estaria então levando a má fama. As pessoas iriam cuidar de Maria, amparando-a, porque ela foi deixada pelo seu marido. Seu marido fugiu. É isso que José pensa em fazer. Deus envia o seu anjo para José e diz: José, aquele que está gerado em Maria é pelo Espírito Santo, não temas receber a Maria, tua mulher, e não a conhecerás até que ela dê à luz ao seu filho. E o texto bíblico diz que José a recebeu e não a conheceu. Conhecer no sentido chamado bíblico, até que ela deu à luz ao seu filho primogênito. A tarefa que foi dada para Maria era uma tarefa arriscada. E podemos pensar que, às vezes, Deus pode nos chamar para alguma tarefa arriscada. Lembro de quando um casal aqui na nossa igreja, um casal que já era um casal de missionários. Ele nascido no Canadá, ela nascida na Costa Rica. E já com 3 filhos na faixa da adolescência e pré-adolescência. E Deus chama para ir pregar o Evangelho aonde? Eles já estavam fora da sua terra, já estavam como missionários aqui, já estavam atendendo o chamado de Deus aqui, mas eles são chamados por Deus para o Afeganistão. E entendem que se Deus aqui está chamando, Ele proverá. E eles saem daqui para o Afeganistão com 3 filhos, sabendo da perseguição religiosa que existe naquele país, e ele está com a esposa e 3 crianças, mas eles entendem que se Deus é que está permitindo, Deus proverá. E realmente em determinado momento, eles são descobertos como missionários, de que estavam ali não para ensinar línguas, mas para pregar a mensagem do Evangelho. E a polícia vai até aquela casa, e a polícia invade aquela casa, mas exatamente no período em que eles estavam de férias nos Estados Unidos, e então eles são avisados de que não podem mais voltar para o Afeganistão. Mas Deus proveu o que era necessário. E Deus fez com que o trabalho realizado por eles desse frutos. E agora eles preparam equipes que vão para países como o Afeganistão para pregar o Evangelho. Prepara pessoas que vêm desses países, que saem desses países para serem preparados para anunciar a mensagem do Evangelho. Às vezes a missão que Deus tem para nós pode ser até mesmo arriscada, pode ser dura, pode ser difícil num grau que a gente pode dizer de simplicidade bem pequeno. Pode ser difícil no momento que a gente acha que não vai adiantar falar do Evangelho para alguém, porque essa pessoa não vai querer ouvir. Lembro da narrativa daquele casal de missionários e a sua esposa dizendo que um dia ela saiu com Bíblias para distribuir e chegou em determinado local onde um policial começou a conversar com ela e ela entendeu de Deus que ela deveria dar a Bíblia para aquele policial. E ela pega uma Bíblia e entrega para ele. E ele disse que tinha muita vontade de conhecer aquele livro. Que risco! Às vezes a gente fica pensando que a nossa palavra será desprezada, e pode ser que seja. Pode ser que alguém ridicularize, pode ser. Mas
pessoas à nossa volta estão desejosas de ouvir a mensagem salvadora em Jesus Cristo. Estão desejosas de ouvir a boa nova que os anjos trouxeram aos pastores, de que nasceu o Salvador. Maria recebeu a notícia de que ela seria a mãe do Salvador, a mãe do Messias prometido. Tarefa difícil. Como seria criar essa criança que era o próprio Deus humanizado, era o Filho de Deus? Como seria essa experiência? E a gente tem no relato bíblico algumas coisas que Maria fica surpresa de como as coisas aconteceram. A gente não sabe tudo, há pouca coisa relatada nos evangelhos nesse período, mas Maria cumpriu a sua missão. Até que chegou aquele momento em que agora um jovem de 30 anos, começa o seu ministério. Às vezes a gente não dá muito valor a alguém dessa idade. A gente acha que alguém com 30 anos está ainda para aprender com quem tem 40, 50 e 60, se bem que hoje a gente tem visto essa juventude com idade menor do que essa, assumindo posições de liderança, de gerência, de direção. Jesus exerceu o seu ministério entre os 30 e os 33 anos de idade. E cumpriu a missão recebida do Pai. Maria recebeu a tarefa de conduzir esse processo, de receber aquela criança recém-nascida, aquela criança de fato no seu ventre ainda por nascer, e entregá-lo aos 30 anos para o cumprimento da missão recebida do Pai. Maria é um exemplo para nós. Maria é um exemplo de alguém que recebeu de Deus uma missão e colocou-se à disposição para cumprir a missão recebida. Então, quando pensamos na resposta de Maria, eis aqui a serva do Senhor, pensamos em que resposta estamos prontos a dar para Deus. Em primeiro lugar, diante do convite que Ele faz para a salvação, porque o Senhor Jesus é aquele que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele toma de nós o peso do pecado, da condenação do pecado, e propõe essa troca por um jugo e um fardo leve e suave. O seu jugo e o seu fardo são exatamente a missão que Ele tem para cada um de nós, aquilo que Ele coloca nas nossas mãos como oportunidade de realização no seu reino, para com as pessoas que estão à nossa volta, diante até de nós mesmos, aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, de podermos aprofundar o nosso relacionamento com Ele, de dedicarmos mais tempo em oração, mais tempo na leitura da palavra, disponíveis para realizar o seu serviço. Temos a oportunidade, como Maria, de responder: eis aqui o servo do Senhor, que cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa oportunidade diante, em primeiro lugar, desse convite de Jesus: vinde a mim, de podermos recebê-lo como Salvador e Senhor. Ele veio para isso, toda a Bíblia aponta nessa direção. O anjo esperou a resposta de Maria, o anjo aguardou o que é que Maria responderia diante da sua palavra. E Deus espera de cada um de nós a resposta: eis aqui a serva, o servo do Senhor.
O Natal foi planejado por Deus desde o princípio. Jesus seria aquele que seria o Salvador. Ele veio para salvar, ele cumpriu a sua missão, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para poder nos oferecer essa salvação. E cabe a nós recebermos a Jesus como Salvador, podermos ter esta segurança de estar com Ele no céu por toda a eternidade, não por mérito nosso, mas pelo mérito de Jesus. Ele faz a troca conosco, Ele oferece a sua justiça e toma sobre si a nossa condenação, para que nós possamos estar na sua presença por toda a eternidade, para todo sempre. E cada um que já recebeu a Jesus como Salvador, de podermos ser instrumentos de Deus, como Maria o fez, de podermos responder diante de Deus para aquilo que Ele requer de nós, a cada dia. A maneira como nos dedicamos a Ele em oração e que estamos atentos à Sua voz, a maneira como podemos perceber ao longo de cada dia o Senhor podendo dizer: chegue junto dessa pessoa, essa pessoa está aflita, estenda a sua mão, ofereça o seu ombro, e aquela pessoa está aguardando um instrumento de Deus que possa vir em sua direção. E de nós podermos ser sensíveis à voz de Deus, e de podermos desprezar aqueles argumentos que dizem: essa pessoa não vai querer nada, essa pessoa não vai querer me ouvir. E de repente basta a gente chegar junto e demonstrar o amor de Deus, da maneira como Ele demonstrou por nós. Nós, como Maria, instrumentos nas mãos de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nesta noite, nós temos meditado no fato de que Jesus veio para ser o Salvador. Ele veio para ser o Salvador de todos os homens. Nós vimos que a promessa foi feita não somente aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, mas para pessoas de todo o mundo que depositem a sua fé em Jesus Cristo, no fato de que Ele é Salvador, no fato de que Ele morreu na cruz, no nosso lugar, para nos salvar. E esta é uma oportunidade de responder como Maria: eis aqui, eu estou aqui diante de Ti, Senhor, e recebo a Jesus como meu Salvador. Você tem a oportunidade de dar este passo diante de Jesus. No lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus, você podendo dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o Senhor da minha vida. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, em tudo aquilo que eu faça, mesmo no seu local de trabalho, no seu local de moradia, aonde você está, poder dizer: sim, Jesus, eu quero Te servir a cada dia. Agora, pode ser que Jesus chame para algum lugar, e pode ser que Ele esteja chamando alguém aqui para uma missão diferente daquilo que tem sido experimentado até agora. Também é o momento de podermos responder: sim, Jesus, aqui está o servo, a serva do Senhor. Do seu coração para o coração de Deus, apresente diante dele a sua resposta. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai,
Pai, agradecemos pela Tua palavra que nos mostra os Teus propósitos na vida de cada um de nós, de cada pessoa no mundo. Louvamos o Teu nome pelo exemplo dos Teus servos do passado, o exemplo de Maria, que colocou-se à Tua disposição, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade para dirigir a nossa vida, a vida de cada um de nós, para que estejamos cumprindo com o Teu propósito, que possamos estar tomando o nosso jugo e fardo, que são leves e suaves, e que estejamos assim sendo instrumentos Teus para o cumprimento da Tua vontade. Se alguém entrou aqui nesta noite ainda sem ter a segurança de salvação, talvez sem conhecer que Jesus é o Salvador, que Ele veio para nos resgatar da condenação do pecado, pagando a nossa condenação ao morrer na cruz em nosso lugar. Que este seja o momento de dar este passo na direção do Teu Filho Jesus, de dar este passo de recebê-lo como Salvador e Senhor. Que o Teu Espírito esteja confirmando nos corações. E também, Pai, a cada um de nós, que possamos dar os passos daquilo que Tu falas a cada um de nós, e possamos estar prontos a obedecer, prontos a cumprir, a colocarmos-nos como servos Teus para a realização da Tua vontade. Assim, Senhor, continua a falar a cada coração e confirma a obra que Tu tens para realizar na vida de cada um de nós, conforme o Teu propósito, segundo a Tua soberana vontade. É a oração que fazemos nesta hora, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.